Que é o seguinte, ó, ele falou: boa tarde, professor Ariel, tudo certo? Eu estava vendo seu vídeo no Insta sobre o purgatório. Eu tenho trazido alguns vídeos sobre o purgatório, passagens da Bíblia que mostram que existe uma purificação após a morte, como a doutrina do purgatório traz de forma clara. E vi os comentários, como tem gente que não vê a escritura, ela não é explícita, mas implícita, assim como outras doutrinas que os protestantes aceitam, tais como a própria Santíssima Trindade. Mas também não está explícita. Como argumentar com essas pessoas? E por que a doutrina do purgatório foi firmada no Concílio de Trento? As pessoas já aceitavam elas antes? Tem algum doutor da igreja que falava ou formulou ela antes? Pois bem, Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente já falou várias vezes isso aqui na live, e é normal que a gente fale muitas vezes, porque no Brasil essa verdade é pouco entendida. Acho que no Ocidente inteiro, mas de uma forma especial aqui no Brasil, porque tem muitos protestantes, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou algumas sementes de doutrina. Ele mesmo falando com os apóstolos na última ceia, ele disse para eles não se preocuparem, porque ele deixaria o Espírito Santo, que os recordaria de todas as coisas. Essa promessa de que o Espírito Santo ficaria com os apóstolos passa à frente quando os apóstolos escolhem sucessores. Então nós não podemos inventar nada novo. A gente não pode ter outras sementes, que outras sementes seriam joio, não seriam trigo. A gente não pode colocar uma doutrina humana depois que os apóstolos já se foram. Por exemplo, os protestantes colocam uma doutrina nova que é a do sola escritura. Eles dizem assim, ó, os apóstolos têm autoridade até que chegou a escritura. Depois que chegou a escritura, ela é suficiente. Isso aí a gente não pode dizer, porque nenhum dos apóstolos ensinou isso pra gente. Isso é uma doutrina humana, é um joio que o demônio lançou na sua igreja. Não é parte do trigo que Jesus deixou. Agora, a semente que Jesus deixou, a semente de trigo, ela vai germinando ao longo dos séculos. Ou seja, a igreja, como Nossa Senhora, que é a imagem da igreja, vai meditando essas coisas no seu coração ao longo dos séculos. Conforme seus filhos fazem perguntas, conforme nós leigos fazemos perguntas para a igreja, e a igreja vai tendo a sua experiência ao longo dos séculos, ela vai formulando as respostas de um modo mais claro. É natural que isso aconteça, porque os próprios apóstolos, como nós vimos em várias lives aqui, eles pegam aqui eles no início da escritura, por exemplo, no início dos Atos Apóstolos, eles não entendem ao certo que os pagãos devam entrar na igreja. Eles não têm isso claro. Apesar de nosso Senhor Jesus Cristo já ter mostrado, tem outra live que a gente deu muitos detalhes sobre isso, aqui eu vou dar só uma pincelada. Nosso Senhor Jesus Cristo já tinha mostrado para eles que os pagãos haveriam de se sentar à mesa ao lado de Abraão, Isaac e Jacó, enquanto muitos judeus seriam jogados nas trevas exteriores. Então, os apóstolos foram entendendo isso com o tempo. Da mesma forma, a igreja, ela pega a doutrina apostólica e ela vai florescendo essa doutrina ao longo do tempo. Então, ela não pode trazer nada de novo, mas tem coisas que ela precisa esclarecer. Você trouxe um bom exemplo aqui, o exemplo da Santíssima Trindade. Pois bem, a Santíssima Trindade está presente já nos evangelhos. Ela está presente já no Gênesis. Só que às vezes as pessoas ficam com dúvida. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo tem uma parte na última ceia, no Evangelho de São João, que ele diz que ele é menor que o Pai. E aí? Aí alguém podia pegar o primeiro capítulo de São João, dizendo que Jesus é igual a Deus, e de repente Jesus diz que ele é menor que o Pai. Como é que você concilia isso? Então as duas coisas são sementes que Jesus deixou. E ele deixou o seu Espírito Santo para germinar essa semente. É como São Paulo diz, né? Que o fundamento é Cristo, já está ali. Toda a tradição apostólica está ali. Mas nós precisamos edificar teologia sobre isso. E a gente precisa edificar uma boa teologia. E o Espírito Santo ele é guardião para que aqueles que estão juntos os apóstolos tenham essa edificação perfeita. Que não façam uma edificação falsa, de acordo com a própria interpretação. O Espírito Santo vai guiando a igreja. Então, uma dessas doutrinas que a igreja desenvolveu, veja bem, não é que ela inventou, ela desenvolveu, foi a Santíssima Trindade. Então, ela explicou que, segundo a natureza humana, Jesus é menor que o Pai. Mas, segundo a natureza divina, ele é igual ao Pai. E essa pessoa não tem confusão. Então, Jesus é Deus, ele é uma pessoa só. Apesar de ter essas duas naturezas. Quando eu falo isso, algumas pessoas. Não era para ser o tema aqui, né? Mas algumas pessoas se escandalizam, falam assim: nossa, como é que você está dizendo isso? Que é igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. Isso não é nestorianismo? Que é aquela heresia, né, que dizia que Jesus uma hora era Deus, outra hora era homem, como se fosse duas pessoas ali, cada uma com a sua natureza. Não, isso é a doutrina da igreja. Jesus elevou essa humanidade até a Santíssima Trindade, né? Isso que foi feito com a encarnação.
Então não é que ele se rebaixou quando ele se encarnou, mas ele elevou a humanidade. Mas quando a gente fala das pessoas divinas, olhando o aspecto da humanidade, Jesus é inferior ao Pai. Então você veja bem, como é que são passagens assim que se alguém pega e tenta interpretar sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, fica completamente desnorteado. Os próprios primeiros cristãos tinham essas dúvidas, então foi necessário um concílio, o concílio de Nicéia, para poder deixar clara a forma como falar de Jesus. Foi necessário isso, né? Tem o símbolo atanasiano, que é o que traz essa verdade de fé que eu acabei de trazer aqui para vocês. Então que é um mistério, né? É difícil da gente entender. Então a igreja ela precisa ir conciliando coisas que Jesus deixou na tradição apostólica que a gente precisa conciliar. E essa conciliação, essa forma de explicar, é a doutrina da igreja. Então a mesma coisa o purgatório. Eu tenho trazido nos meus vídeos várias passagens que mostram que há alguma purificação após a morte. Para mim, a mais chamativa, e assim, os protestantes não conseguem fugir disso. Tanto que quando eu fiz, pela primeira vez que eu fiz um vídeo trazendo essa passagem, que é 1 Coríntios 3, várias páginas protestantes fizeram react ao meu vídeo, que chegou a quase 1 milhão de visualizações. Várias páginas protestantes. Por que eles estão fazendo react? Porque os seus próprios seguidores pedem para eles fazerem react, porque eles ficam confusos quando eles veem aquilo. Por que eles ficam confusos? Porque claramente essa passagem fala do purgatório. Então os protestantes tentam dar uma gambelada com cara de inteligente ali, mas não explicam bem. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Estava em 2 Coríntios. 1 Coríntios 3. Olha só o que São Paulo fala aqui. São Paulo que diz que o homem morrerá e logo depois é o juízo. Em uma das suas cartas ele diz isso. Mas aqui ele também diz o seguinte, ó. Falando especificamente sobre as lideranças cristãs, mas de uma forma que pode ser aplicada a cada um de nós na nossa vida. Afinal de contas, todos nós, de alguma forma, temos uma responsabilidade de evangelização. Né? Olha o que ele fala, né? Nós somos cooperadores de Deus, vós, lavoura de Deus, construção de Deus. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual outro constrói. Então ele começou a pregar para os coríntios, depois veio Pedro, Apolo e também pregou para eles. Né? Então o alicerce, que é o que? A tradição apostólica inicial, o querigma, a evangelização, foi São Paulo que trouxe. Mas cada qual veja bem como constrói. Então ele diz, a base está ali. Agora, como que a gente vai construir em cima disso? De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Ninguém pode se afastar da tradição apostólica. Infelizmente, a gente vê que eles fazem isso, né? Os protestantes, por exemplo, com sola escritura, se afastaram do alicerce. Se então alguém constrói sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta. O dia a manifestará. O que é esse dia? São Paulo, sempre que traz essa palavra dia, ele está falando do juízo final. E nós sabemos que o tempo fora do corpo, né? Então nós temos corpo aqui, a gente está sobre as leis da física, tem tempo e espaço. Fora do corpo, né, as substâncias separadas, os espíritos no céu, já é uma realidade de tempo muito diferente da nossa que a gente não compreende. É isso que Deus diz quando ele fala que para Deus um dia são 1000 anos e 1000 anos são um dia. Porque já não é mais aquela passagem de tempo como nós conhecemos. Então, quando nós falamos do juízo final, também se fala do próprio juízo particular quando a pessoa morre. É o momento em que ela entra em contato com Deus, o momento que ela vê a Deus. E olha só o que ele diz aqui, né? Se então alguém constrói tal, com pedra, com madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. O dia do juízo a manifestará, pois no fogo é revelada, e o fogo provará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanece, se a vida de alguém diante de Deus é santa, imaculada, e graças à graça de Jesus Cristo, nós podemos chegar a esse nível aqui na Terra, graças ao sacrifício da cruz, que não só eliminou a nossa culpa, mas nos permeou com a pessoa de Cristo, nós somos em Cristo um só, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Graças a isso, nós podemos estar imaculados quando a gente vai encontrar Deus. É o caso dos santos. Então ele diz, se a obra permanecer, ele receberá a recompensa. É o que aconteceu com Santa Teresa, com São Carlo Acutis, com São Pedro, com São Paulo. Mas, o que ele diz aqui? Se a obra de alguém for queimada, uma pessoa que construiu sobre o alicerce da tradição apostólica, construiu sobre Cristo, porque os apóstolos pregavam a Jesus Cristo. Então, se alguém nega alguma coisa que os apóstolos pregavam, nega Jesus Cristo e sai dessa pedra.
Mas se a gente construiu sobre essa pedra da tradição apostólica, sobre essa pedra que é Jesus Cristo, mas a obra que ele fez, a forma como ele levou a vida não é imaculada, ou seja, foi com feno, com madeira, ele será punido, ou seja, ela vai ser queimada. Versículo 15, se a obra de alguém for queimada, ele será punido. No dia do juízo ele será punido. Mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Gente, olha essa passagem. Assim, é tão clara, né? Se a obra de alguém for queimada, ele poderia ter feito com ouro, com pedras preciosas, mas ele fez com feno. Então ele está em estado de graça. Ele ama nosso Senhor Jesus Cristo, mas não amou o quanto podia. Então quando ele vê Jesus Cristo, e quem vê a Deus face a face, vê o fogo. Né? É uma presença que queima a pessoa. A gente não foi preparado para ver Deus face a face. Essa não é a nossa natureza. Graças a Jesus Cristo, graças à graça que ele conquistou para a gente na cruz, ao seu sangue, a gente pode ver Deus face a face, porque agora nós nos fazemos um com Cristo, nós comemos o corpo de Cristo. Então agora nós podemos participar da vida da Santíssima Trindade através de Jesus Cristo. Só através dele que a gente consegue isso. Se não tivesse Jesus Cristo, a gente não conseguiria. Por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. É através dele que a gente consegue ver a Deus face a face. Então quando a gente vê Deus face a face, essa presença purificadora dele queima, se a gente não tiver com tudo puro. Se a gente ainda tiver um pouco de egoísmo em nós, isso é queimado quando a gente vê a Deus. É o arrependimento que a pessoa sente diante de Deus. Ela fala, nossa, que vergonha. Como é que eu não correspondi a tudo que Deus me deu? Isso queima ela. Ele é punido. Tá aqui, ó. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido. Mas ele mesmo será salvo. O que esse versículo está dizendo aqui? E eu peço agora, protestante que está assistindo esse vídeo, você que está vindo aqui fazer react, que está vindo aqui tentar trazer mais inscritos para o seu canal, ou que está tentando, como os fariseus, assim, a todo custo, defender a própria posição. Tenha honestidade, que o Espírito Santo quebre o seu coração de pedra. Olha o que está escrito no versículo 15. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. É alguém que já está no dia do juízo, recebe uma pena e depois é salvo. A essa realidade, ao longo da história, então agora a gente tem aqui os padres da igreja tentando conciliar isso. Bem, como é que pode alguém ser punido e depois ser salvo? Se São Paulo diz claramente que cada um vai ser julgado conforme as obras que fez, né? Vai morrer e logo depois vem o juízo. Se nosso Senhor Jesus Cristo diz que vai ter o juízo final e a gente vai ressuscitar uns para a glória e outros para perdição eterna, como é que você concilia isso com essa passagem? Como também com tantas outras que Cristo diz no Evangelho, que eu estou trazendo lá no Instagram. Como conciliar? Isso é a doutrina da igreja. Ao longo do tempo, os padres da igreja, com a graça do Espírito Santo que nos recorda de todas as coisas, vai dando o caminho certo para que isso seja bem esclarecido. O que aconteceu foi que alguém perguntou aqui qual foi a primeira vez que aparece a palavra purgatório especificamente. Então, essa palavra é uma forma de chamar. Então, essa palavra, o registro mais antigo que eu conheço é do século VIII. E a gente já mostrou aqui na live que não tem problema que seja do século VIII. Podia ser do século XX. É uma palavra, é uma forma de compreender as sementes que já estão lá no Evangelho. É uma forma de florescer essa doutrina. Então, a palavra é do século VIII. E eu conheço Eu tô na casa dos meus pais aqui, visitando aqui. Eu sei que meu pai também tem o Denziger, mas ele não tá aqui, senão eu pegava aqui para vocês, eu não sei onde tá. Mas no Denziger tem uma passagem de um papa, pode procurar quem tiver o Denziger aí, procura Purgatório, você vai ver que tem um papa do século VIII, eu esqueci o nome dele, que manda uma carta para os patriarcas do Oriente, ou seja, os que depois vão se tornar os ortodoxos, não esses, né, que eram fiéis ao papa, mas outros. Então ele manda uma carta dizendo assim, ó, a realidade de purificação após a morte, nós pedimos que vocês a chamem de purgatório, porque é como nós aqui no Ocidente aprendemos dos padres. E para facilitar que seja uma doutrina só na igreja, vamos chamar todo mundo de purgatório. Por quê? Porque os ortodoxos, apesar de não reconhecerem exatamente o purgatório como nós explicamos, eles, a partir dos padres orientais, desenvolveram outras doutrinas de purificação da pena após a morte. Ou seja, a verdade específica da purificação após a morte está presente também nas igrejas ortodoxas. O que acontece é que, no Ocidente, a doutrina foi mais florescida ao longo do tempo.
E nós sabemos que no Ocidente, em Roma, a fé nunca pode morrer, porque é onde está a Cátedra de São Pedro. Então o Espírito Santo a defende de um modo especial. Dessa forma, nós ocidentais desenvolvemos melhor a doutrina do purgatório do que os orientais, mas eles também têm as doutrinas de purificação após a morte. E eu vou dizer mais, a gente pode, inclusive, através das doutrinas do Oriente, enriquecer as nossas doutrinas sobre o purgatório ao longo do tempo. Pode ser que no século 24, sei lá, no futuro, já depois de uma reunião com os ortodoxos, como aconteceu com os melquitas há 300 anos atrás, ficaram 700 anos separados e depois se reuniram, e agora o Papa Leão XIV dizendo que a gente tem que aprender dos orientais, porque muito da tradição apostólica está lá. A gente precisa aprender deles também, eles têm também o depósito de fé. Então pode ser que a gente aprenda com eles coisas sobre a purificação que hoje não estão claras na doutrina. Pode ser que no futuro, então, a gente enriqueça essa doutrina do purgatório, fazendo um florescimento melhor da doutrina, ou inclusive recebendo coisas dos orientais. Então, sim, como eu mostrei aqui, até os apóstolos falam do purgatório, dessa purificação posterior. São Paulo reza por Onesíforo, então a gente tem sim essa oração pelos mortos desde o início. O que acontece é que a igreja vai florescendo a doutrina. E é importante a gente entender isso. Inclusive hoje, existem coisas que nós recebemos dos apóstolos que a gente precisa enriquecer. Nós precisamos florescer. Nós recebemos esses talentos dos apóstolos e a gente precisa agora compreendê-los bem. A gente precisa pedir essa graça do Espírito Santo para que Nossa Senhora, para que, como Nossa Senhora, a gente consiga meditar essas coisas no nosso coração, procurando compreender o significado delas. E as heresias também vão aparecer novas aí ao longo do tempo. E nós vamos precisar melhorar a nossa teologia, florescê-la melhor, para defender bem a semente da tradição apostólica que nós recebemos. Então é nesse sentido que você pergunta aqui, como argumentar com um protestante que não entende isso? O que eu vejo, eu recebo testemunhos de muitos ex-protestantes, é que para cada um tem uma passagem que pega nele, né? Que ele olha e fala, cara, tem alguma coisa aqui que não está de acordo com a doutrina que eu sigo. O Lucas mesmo, quem fez essa pergunta, comentou numa live aqui, que a passagem que fez ele começar a pensar foi a passagem dos lenços de São Paulo, acho que é Atos dos Apóstolos 14, se não me engano, em que as pessoas queriam encostar no lenço de São Paulo para serem curadas. Então, claramente, veneração de relíquia, né? Já na época dos Atos dos Apóstolos. Então ele pensa, bem, se na minha igreja eu nunca posso ter nada disso, tem alguma coisa errada. Então, assim, o que eu digo? Que para cada protestante que vem ali comentar, tem uns 1000 protestantes que viram o vídeo e ficaram pensando naquilo. Então, eu tenho convicção de que nós precisamos argumentar com os protestantes com a Bíblia. Porque isso é o que o Concílio Vaticano II pediu. E o Concílio Vaticano II ele é inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali com os sucessores dos apóstolos, com o sucessor de São Pedro. Ele pediu que a gente encontre a base comum, né? O ecumenismo é isso, é você encontrar o que eu tenho em comum com outra pessoa e a partir do que eu tenho em comum, edificar. O que nós temos em comum com os protestantes? A Sagrada Escritura, com exceção dos 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Os do Novo Testamento ficaram. Amanhã vai sair um vídeo no Instagram meu explicando sobre isso, inclusive. Então nós vamos argumentar com os livros que eles aceitam da Sagrada Escritura. É um ato de caridade com os protestantes. Para cada um que se rebela, que vem lá comentar, que são sempre os mesmos, né, lá nas postagens. Para cada um que se rebela, tem outros 1000 que ficaram com a pulga atrás da orelha e que talvez por causa disso o Espírito Santo os inspira. E quando eu digo 1000, eu não estou exagerando, é só pegar o número de visualizações dos vídeos lá no Instagram. Então, assim, é um pontapé inicial. E eu conheço um monte que me manda direct, eu sei que isso é eficaz. Então, na nossa vida, no dia a dia também, quando você encontrar um protestante que te questiona, argumente com a Bíblia. Assim, a Bíblia está do nosso lado, a Bíblia é nossa. A Bíblia é parte da tradição apostólica, ela é parte da Igreja Católica. Então, argumente com a Bíblia. A gente não pode ter medo de argumentar com a Bíblia. O que você precisa é conhecer bem a Bíblia, né? Então, precisa ler direitinho, conhecê-la, e especificamente precisa se preparar para responder às objeções dos protestantes, que sempre são as mesmas por aí. Não importa se ele é luterano, se ele é anglicano, se ele é da Assembleia de Deus, se ele é da congregação, se ele é adventista. A ideia original do protestantismo é a mesma para eles, que é que a Escritura é suficiente. Então, assim, com base nisso, você já consegue refutar todas as heresias, porque a Escritura dá testemunho da Igreja Católica.
que você precisa conhecer bem essas passagens, né? Eu vou pedir que vocês adquiram o kit Onde Está na Bíblia. Ele é um kit perfeito que eu preparei aqui para você conseguir defender a fé católica, entender a fé católica e defendê-la e ensiná-la com base nas escrituras. Mas você vai receber o meu livro Onde Está na Bíblia. Ele é igual ao e-book Onde Está na Bíblia? Não, porque o e-book ele foi pensado para ser uma ferramenta de consulta. Então, quem tem o e-book aí já viu que ele é um negócio mais direto ao ponto, né? Então no livro eu mantenho a mesma estrutura, só que eu desenvolvi melhor os textos que acompanham esses versículos, para você conseguir raciocinar melhor. Então assim que você comprar, a gente vai mandar para você o livro físico. Mas nesse meio tempo você não vai ficar sem fazer nada. Você já vai fazer o curso A Bíblia contra os Hereges. O que é esse curso? Sou eu lendo o e-book Onde Está na Bíblia. Para cada pergunta, uma aulinha ali de 10, no máximo 20 minutos, em que eu vou ler com você e fazer reflexões. Se tem alguma coisa na patrística que já refuta, como você usa a Bíblia para convencer eles disso, como nós sabemos com a Bíblia que a posição católica é a correta. Você já vai fazendo esse curso no seu ritmo, o acesso é vitalício, você vai poder fazer sempre também. E aí, depois disso, tem um outro curso que ele é mais profundo, que é o Por que Não Sou Herege. Esse curso, o que ele é? São 6 aulas maiores, de até 1 hora, em que eu pego na escritura características do povo de Deus, que só estão na Igreja Católica, que vão te permitir se aprofundar mais nas raízes bíblicas da nossa igreja, e você vai passar a questionar os protestantes também. Bem, mas esse link aqui, ele vai estar na descrição também, ariellazari.com.br/kit Onde Está na Bíblia. Você vai adquirir esses 2 cursos e o livro físico vai estar muito mais preparado para defender sua fé com base na escritura.